E aí, pessoas na paz? Eu fiquei um tempo sem fazer os vídeos que eu andei meio ruim de saúde, mas estamos de volta agora de novo. E vamos começar com uma coisa que me trouxe bastante alegria recentemente. Provavelmente muitos de vocês devem conhecer o universo de Tormenta. É um universo de RPG brasileiro que já existe há algumas décadas, inclusive, o que é bem interessante, e com materiais novos sendo produzidos mesmo hoje. E um desses materiais um pouco mais antigos foi essa minissérie Dungeon Crawlers. Ela foi escrita pelo Marcelo Cassaro, né? Desenhada pelo Daniel HDR e colorida pelo Ricardo Riamonte. E essa é uma série que eu acho interessante, primeiro porque você tem uma minissérie no caso, né? Uma história bem contida, né, sobre um evento muito específico e centrada em apenas 3 personagens. Contudo, recentemente essa série foi transformada em um jogo de computador, um jogo de estratégia por turnos, que eu fiquei muito satisfeito. Não só porque o jogo é divertido e porque eu gosto da história, mas também porque o jogo conseguiu dar uma segunda chance para esse quadrinho, porque infelizmente esse é um quadrinho que claramente sofre de problemas de produção, eu acredito. O desenvolvimento da história e até a questão da identidade dele, a gente vai entender isso. E o jogo conseguiu resolver a maior parte desses problemas, né? Porque teve mais tempo para explicar os acontecimentos e tal. Acrescentou alguns personagens, desenvolvimento. E eu fico satisfeito que essa história teve uma segunda chance. Então, vamos lá. A história aqui você passa, que eles estão dando um pequeno resumo, né, sobre os diversos deuses que existem na história de Tormenta. Mas a história é basicamente que a grande cidade élfica, que eu sempre erro na hora de falar o nome, ela foi perdida em um confronto com um grupo de goblinoides. Globinoides, né? E essa cidade ainda acabou se tornando a capital desses globinoides eventualmente. A maior parte dos elfos foram mortos e é uma situação de pura desolação. Contudo, você tem um grupo que representa a deusa do conhecimento, que foi até o local na busca de conhecimento dos elfos. E foi uma expedição basicamente condenada, o que deixa as únicas 2 sobreviventes à mercê da sorte. E essa sorte acaba vindo na forma de um elfo durão, digamos assim. Então, aqui nós temos os principais protagonistas, né? Nós temos Aurora, uma clériga de gelo que trabalha com essa seita do conhecimento. Nós temos um elfo, né? Frem, que é um elfo diferente por ser basicamente um tipo de bárbaro e não um guerreiro como a gente está acostumado. E Brigadine, que é basicamente uma guerreira, né? Uma cavaleira, né? Mas que é um tanto quanto amedrontada e ao invés de uma espada carrega um escudo. Até aí tudo bem, um time diferente e tal. Eles acabam se encontrando um pouco às pressas, então a gente não tem muito conhecimento do que aconteceu antes e do que aconteceu depois. E aí já é um dos primeiros sinais que você vê que foi tudo muito corrido. Nós vemos que aconteceu alguma coisa com a equipe delas e nós sabemos que o elfo vive na floresta. Contudo, você não tem nenhuma noção real do que aconteceu, só o que o pessoal fala em poucas páginas. E depois disso, os eventos começam a correr de uma maneira acelerada, a descoberta que os inimigos podem usar mágica, algumas características sobre a personalidade das personagens,
e uma apresentação rápida do vilão, que, embora seja interessante, não, não tem muito tempo para se desenvolver. O que é mostrado dele demonstra bem que é um vilão muito capaz, que normalmente geraria momentos muito interessantes na história. Mas nós não temos tempo. Outra coisa assim que me deixa um pouco pensativo é que você tem na história momentos bem tensos, alguns momentos que você pode considerar praticamente de tragédia pura, praticamente não, são de tragédia, para pouco tempo depois você ter piadas e em outros momentos você tem essas transições drásticas de uma cena mais séria para uma cena cômica. Eu acho que em alguns momentos isso é interessante, mas quando você tem cenas sérias como, por exemplo, um ataque que quebra ossos e ao mesmo tempo você tem piadas como essa aqui logo depois, é uma história que tem alguns problemas de personalidade, digamos assim, alguns desvios. Mas a ideia dentro desse quadrinho de estar contando uma parte muito pequena, mas que pode levar a uma situação interessante no futuro dentro daquele universo, me atraiu muito. Eu, de certo modo, gostei dos personagens. E sempre pensei que é uma história que tinha problemas. E quando eu fiquei sabendo do jogo Rever Knights, que tenta corrigir esses problemas na história, e eu diria que consegue, eu fiquei extremamente satisfeito. O jogo, inclusive, tem uma arte que me parece ser mais condizente com o tema da história do que a arte que teve aqui, porque o Daniel HDR é um artista que hoje é mais conhecido pelo seu trabalho com quadrinhos, né? Então é um pouco estranho você ver esse estilo dele mais pro mangá, mas foi bem feito para a época. Outra coisa que eu acho bom é que você pode ter uma chance de ver o trabalho de alguns artistas que hoje são bastante famosos de uma maneira como era antigamente, como aqui, por exemplo, Roger Cruz, entendeu? Então, para fechar, esse é um quadrinho que tem bastante problema, mas ao mesmo tempo ele tem uma história que eu considero bastante interessante se você tiver interesse no universo de Tormenta. Embora, se você realmente quiser ver uma versão, porque acaba sendo uma versão, né, mais completa dessa história, busque o jogo Rever Knights, que você vai ter lá uma versão bem mais construída, bem melhor construída e bem mais completa do que eles estavam tentando contar. Isso aqui acaba sendo uma espécie de protótipo, digamos assim, mas um protótipo que ainda pode ser divertido. Até!